Fala galera, beleza? O vídeo de hoje então é sobre a alimentação da jiboia. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre alimentação e mostrando a alimentação da corn snake. Então hoje é o dia da jiboia. E eu vou alimentar ela então com um porquinho da Índia. Lembrando que as serpentes, elas são carnívoras. Então elas não se alimentam de outra coisa, a não ser outro ser vivo. E o porquinho da Índia que eu tenho aqui, então, ele já está abatido. Esses alimentos, porquinho da Índia, os mercol, lembrando que esses animais são criados com essa finalidade, justamente com essa finalidade para alimentação. Existem biotérios no Brasil que justamente fazem esse trabalho para reproduzir e vender esses animais para alimento de outros animais, ou por exemplo, outros répteis, né, se alimentam de roedores. Tem uma gama ampla para se alimentar então desses indivíduos. O meu porquinho da Índia, como eu falei, ele já é abatido, ele já está abatido, então ele é abatido de uma forma indolor e sem sofrimento. E lembrando então, pessoal, que esses animais só devem ser comercializados por um criadouro legalizado, um criadouro autorizado pelo IBAMA. Então não comprem animais que não são legalizados, evitando o tráfico. O tráfico de animais é o terceiro maior tráfico do mundo, perdendo só para o tráfico de armas em segundo lugar e em primeiro lugar, claro, o tráfico de drogas. Então não contribuam para o tráfico, existem muitos indivíduos que sofrem e morrem nesse processo. Então não apoiem esse tipo de atividade. Lembrando que a criação desses animais em cativeiro de forma legal contribui também para o conhecimento da espécie e também para a conservação, entender como a espécie vive, do que ela precisa, então assim a gente entende melhor sobre a vida do animal. Foi assim que a gente conheceu sobre muitos animais, e é muito conhecimento. Então, só através do manejo, do contato, de pesquisas, dos pesquisadores, lembrando que são cenas fortes. Muitas pessoas têm muito pavor de ver uma serpente, que a maioria das pessoas considera como uma coisa ruim, uma coisa que só causa acidente, por falta de conhecimento, né? Sabemos que as serpentes são importantes no ecossistema, tanto serpentes que não são peçonhentas, como serpentes que são peçonhentas, né? No caso, se a gente levar uma picada de uma serpente peçonhenta, o próprio soro, para a gente tratar essa picada, esse veneno no nosso organismo, justamente foi desenvolvido através do veneno da serpente. Então, se eu levar uma picada de uma serpente do tipo jararaca, por exemplo, eu tenho que tomar um soro específico que foi feito através do soro da jararaca. Então, o gênero da jararaca é Botrops, então eu vou ter que tomar um soro antibotrópico. Então, e isso também segue para outras espécies venenosas. Por exemplo, teve o caso da naja que picou o veterinário, estudante de veterinária, que era uma espécie que não era daqui do Brasil, era uma espécie lá do continente asiático, e justamente porque ela não possui aqui, ela não tem, então, não foi fabricado o soro aqui no Brasil, então não tinha soro. O único lugar que teve o soro, que contribuiu então para o tratamento desse estudante, foi justamente o Instituto do Butantan, porque lá eles possuíam uma naja. Então esse soro era em caso de extrema necessidade para os tratadores. Então caso eles fossem levar uma picada da naja lá, que eles têm lá, então esse soro seria usado para eles mesmos. E as demais espécies que não são venenosas também são importantíssimas, justamente pelo controle biológico. Você agricultor aí que odeia serpentes, como a maioria das pessoas mais antigas, que não tem um devido conhecimento, né? Eu não falo só de serpentes, né? Mas o agricultor, então, que aparece serpente lá, mata a serpente porque acha que vai causar um acidente. Claro, pode causar um acidente, mas se ele tem um pouco de conhecimento, ele vai evitar esse acidente muito facilmente. E lá na lavoura dele, então, onde ele planta, ele não vai querer pragas, mas a serpente não é uma praga para a lavoura. Justamente são as pragas, aqueles roedores que vão lá comer os grãos. Então a serpente justamente aparece nas lavouras para se alimentar então desses roedores. Então até a serpente está contribuindo aí para a plantação desse agricultor. Então isso é uma das vantagens que o agricultor tem de aparecer uma serpente. As serpentes também podem aparecer na casa da gente. Porque a casa da gente, por exemplo, é um abrigo muito bom, os porões dessas casas, e no foro, justamente porque no foro é um ambiente quente. Então elas gostam de calor porque elas precisam então desse aquecimento para o seu metabolismo funcionar, pois elas têm um metabolismo muito lento e precisam então de uma luz externa, de uma fonte de calor externa, não da luz, né, especificamente, mas do calor. E elas precisam de umidade.
Então, no porão também a gente encontra umidade, bastante umidade, dependendo da região e local, né? Mas geralmente possui umidade no porão. E no porão, como é um lugar mais baixo, então quanto mais próximo do solo, menos é a variação de temperatura. Então essa temperatura é estável. Então, por exemplo, no inverno, as serpentes elas procuram ambientes no solo, então elas se intocam no solo, justamente em tocas e buracos de outros animais, de tatu, justamente para elas então passarem esse inverno rigoroso. Então elas ficam ali com essa atividade muito baixa. Então é importantíssimo. E também nas casas possuem roedores também, né, que vêm na casa, então os roedores dominaram esse ambiente urbano justamente pelo lixo que a gente produz. Então é um alimento fácil para os roedores. Então os roedores possuíam lá, eles viviam lá no mato e justamente por causa dessa urbanização, dessa ampliação das cidades, né, que foram destruindo o seu habitat e gerando lixo e entulhos, então esses animais eles comem de tudo e aí, então eles passam a viver no perímetro urbano, justamente pela alimentação. Sem mais delongas, já falei demais aqui, então vamos para o vídeo da jiboia se alimentando. Aí pessoal, o animal tá aí, já tá sentindo o cheiro, ó, tá em alerta. Então aqui é o terário, aqui é no ambiente que ela vive, então eu só tirei a toquinha que tava em cima. Eu utilizava então um ambiente mais natural. Eu tinha cascas de pinos e tinha um tronco. Então eu tirei tudo, optei só por jornal, por higiene mesmo, para evitar a proliferação de fungos e bactérias e micro-organismos em geral. Pretendo tirar ainda essas pedrinhas aqui e deixar mais limpo possível. Ela já está sentindo o cheiro, está em alerta. Esse é o porquinho da Índia, então. Eu não tenho pinça, o adequado é usar pinça mesmo. Então eu vou ter que dar um jeito aqui de largar o animal para a jiboia. De uma forma então que ela não me ataque, né?
Então vocês acompanharam aí a alimentação da jiboia no recinto. Pessoal, eu alimento ela no recinto, dentro do recinto, porque é um animal instintivo, né? Então ele vai associar o que é alimentação. Por exemplo, se eu alimento ele sempre lá dentro, toda vez que eu abrir o terário, quando eu me aproximar, ela vai achar que é alimentação. Então ela pode dar um bote, então eu tenho que tomar cuidado nessa hora. Toda vez que eu tirar o animal para fora, justamente como é um animal dócil, né, que as pessoas pegam, todo mundo pode pegar, então a gente não quer que ela dê um bote aqui fora. Então se ela vai entender como se eu fosse tirar ela de lá, que ela vai se alimentar aqui. Então é melhor que ela fique mais alerta ali dentro do terário do que quando eu tiro ela. Porque muitas pessoas pegam, inclusive crianças, e qualquer pessoa pode pegar ela, porque ela é dócil. Então eu só tiro o animal, quando eu cutuquei o animal lá dentro, peguei ele já entende então que não é alimentação, que é manejo, então ele já não me dá mais bote. Então eu posso tirar, manusear o animal perfeitamente. E no dia da alimentação, claro, eu não toco no animal, eu simplesmente abro e alimento o bicho lá dentro. Pronto. E também eu não toco no animal por causa do tamanho do que ele comeu, né? Então ele está comportado aí todo aquele volume e peso dentro do estômago do animal. Então se eu pegar ele, manusear, tirar ele do chão, elevar ele do chão, então eu posso danificar órgãos internos, né? O próprio estômago. Então a gente não quer isso. E também uma das defesas do animal, na natureza, se o animal se sentir ameaçado após ele ter ingerido algum alimento, então ele vai regurgitar esse alimento para ele ter uma maior mobilidade para fugir então de um possível predador. Então a gente não quer também que ele regurgite, né? A gente quer que ele se alimenta e fique saudável. Então, esse foi um vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e eu espero que vocês tenham gostado. E eu acredito que vocês tenham gostado porque vocês chegaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aí e compartilha também o vídeo. Divulga essa informação que é importantíssima. Então a gente está aí conhecendo sobre a vida, conhecer o mundo que a gente vive. Então pra gente estar em equilíbrio constante, pra gente então viver bem, né? Então eu fico por aqui. Valeu pessoal, até mais.